Descubra o poder divino de crescer 1% a cada dia e transforme seu destino em 40 dias. Em um dia ensolarado, Maria, uma mulher de fé inabalável, estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Moradora de uma pequena cidade no interior do Brasil, ela sempre acreditou que a graça de Deus estava ao seu redor. Entretanto, a crise na vida de sua família pesava em seu coração. José, seu marido amado, estava desempregado há meses. As crianças, Ana e Lucas, olhavam com esperança, mas também com um toque de tristeza, perguntando repetidamente quando a abundância voltaria. O peso da pressão financeira tornava-se insuportável, mas Maria sabia que a fé poderia mover montanhas. Naquela manhã, ao entrar na igreja para a missa em homenagem a São José, a atmosfera parecia eletrificada. O cheiro de flores e incenso envolvia o ambiente sagrado, enquanto a congregação entoava hinos que faziam o coração pulsar em sintonia com o divino. O padre, com voz ressonante, falou sobre a importância de crescer em fé. Assentando-se, Maria sentiu sua alma vibrar com as palavras: se você se comprometer a crescer 1% a cada dia, poderá mudar seu destino em 40 dias. Um arrepio percorreu sua espinha. Dentro dela, uma chama de esperança foi acesa. Ao voltar para casa, com a luz do sol acariciando seu rosto, Maria partilhou sua decisão com José. Entretanto, ao ouvir suas palavras, ele a encarou com ceticismo. Maria, você realmente acha que isso vai mudar algo? Estamos no fundo do poço, disse ele, a frustração transbordando. A barreira que se formou entre eles começava a pesar, mas a determinação de Maria não se abateu. José, eu sentirei em meu coração que não estamos sozinhos, ela respondeu com fé ardente. E assim, Maria começou sua jornada. Todo dia, ela escrevia em um diário de gratidão e orava em família, apesar das olhadas duvidosas de José. Ela se dedicou a pequenos atos de amor, visitou doentes, organizou um bazar e ensinou crianças a orar. A movimentação da comunidade durante as festividades de Natal trouxe uma nova luz, mas José se afastava mais e mais, atormentado por sua luta interna. Para que isso serve? Questionava, enquanto Maria orava continuamente, buscando forças. Em uma noite em que a escuridão parecia cobri-la, Maria se juntou a uma novena. O clima estava fervilhando de algo. Quando levantou a voz em oração, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Uma luz brilhante parecia surgir de seu coração, uma presença reconfortante que quase a fez vibrar. Com lágrimas nos olhos, ela pediu um sinal. Ao mesmo tempo, na casa distante, José sentiu um chamado inexplicável. O que estou fazendo aqui? Pensou, lembrando-se dos momentos felizes que viveram juntos. Enquanto a comunidade rezava, um silêncio reverente tomou conta. Maria estava prestes a compartilhar seu testemunho, mas seu coração batia acelerado. As palavras estavam na ponta da língua, mas a presença divina a envolvia. Ela olhou para José que, a passos lentos, entrava na igreja. Era como se o mundo ao redor se silenciasse, e a luz parecesse intensificar-se. A expectativa era palpável e, com isso, a dúvida começava a se desvanecer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria, agora radiante, sentiu que o milagre estava a poucos passos de se concretizar. Os olhos dela encontraram os de José. No instante em que ela respirou fundo, um novo sopro de esperança encheu o ar. A congregação a observava com a expectativa em alta, e a certeza de que algo esplêndido estava prestes a acontecer pairava no ambiente. A pergunta ecoava no ar: qual transformação divina estava para se revelar no coração angustiado de José? E o que isso significaria para a vida de toda a família? O mistério pairava, e a luz da fé estava prestes a se acender. Os olhares ansiosos da congregação pareciam quase palpáveis, como se a fé de cada um ali se entrelaçasse com a luz que emanava do coração de Maria.
Ela não se importava com a tremedeira da sua voz, pois sabia que algo divino estava prestes a acontecer. Ao encarar José, pôde sentir o peso das suas preocupações, mas também uma pequena chama acesa, algo que ela não conseguia explicar. José, Maria começou, sua voz firme e macia, eu sempre acreditei que juntos somos mais fortes. Hoje, Deus nos trouxe aqui por um motivo. Não estou apenas orando por nós, mas por todos que precisam de um milagre. Ela fez uma pausa, e a congregação pressionava-se, em um silêncio reverente, prontos para ouvir. A expressão de José começou a se transformar, a dúvida em seus olhos era gradualmente substituída por um brilho sutil de esperança. Ele se lembrou de outros tempos, momentos em que a felicidade simples havia preenchido suas vidas. Maria continuou, lembre-se de como enfrentamos as tempestades antes. Tínhamos apenas um pouco de comida e muito amor. Não foi Deus quem nos sustentou então? Ele é o mesmo hoje. A potência de sua fé reverberou pela igreja. A energia do ambiente começou a mudar. Quando José finalmente resolveu cruzar o espaço que os separava, um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Ele se aproximou de Maria, e a conexão que havia sido negligenciada se reacendeu. Ela viu uma lágrima escorregar pelo rosto dele, e suas mãos trêmulas alcançaram o colo dela. De repente, o padre pediu que todos se colocassem de pé e unissem as mãos em um círculo. A congregação obedeceu, e em instantes o calor da união se espalhou como um abraço invisível. As vozes se ergueram em uma oração coletiva que ecoava esperança e renovação. Uma sensação de paz tomou conta de todos. Maria sentia seu coração pulsar em uníssono com as vozes dos irmãos e irmãs ali. Era um momento de transformação, e o que antes parecia desolação agora reluzia com uma nova luz. Ela tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Afinal, a alegria não é algo a se esconder, e naquele instante, ela percebeu que também era uma força poderosa de cura. José olhou para Maria e, com um sorriso genuíno, disse, eu estava cego, mas agora vejo. A fé que você carrega pode realmente mover montanhas. Que Deus me ajude a encontrar o caminho de volta. Ele estava se abrindo para as possibilidades, para o amor e o retorno à dimensão de si do pleno juntos. Mas antes que o clima de comoção pudesse atingir seu clímax, o céu pareceu se fechar momentaneamente e uma brisa suave percorreu a igreja, o que fez todos estremecerem. Era como se algo sobrenatural estivesse prestes a se revelar. Um pequeno cão, perdido e tiritando, entrou pela porta. Ele parou no centro da igreja, como se tivesse sido mandado por Deus. A congregação caiu em um profundo silêncio novamente. O que estava acontecendo? Maria e José trocaram olhares perplexos. O que aquele cão poderia representar? E como aquela nova situação se entrelaçaria com a reeducação da fé e dos laços entre eles? As perguntas insistiam em pairar no ar, enquanto um novo mistério começava a se desdobrar na vida daquela família. O pequeno cão, com seu pelo sujo e olhos grandes e tristes, parecia trazer consigo um pedaço do universo que ninguém conseguia explicar. A congregação, perplexa, estava hipnotizada pela presença inesperada do animal. Ele olhava em volta, como se estivesse buscando algo mais do que um simples abrigo, talvez estivesse em busca de amor, como todos ali. Maria se ajoelhou, e José a acompanhou. Juntos, eles se aproximaram do cão, que agora estava tremendo mais intensamente. Maria estendeu a mão, cautelosa, enquanto murmurava palavras suaves. Você não está sozinho, pequeno amigo. Estamos aqui com você. Quando seus dedos tocaram suavemente o pelo do animal, algo mágico aconteceu. Uma sensação de calor envolveu a igreja, como se o próprio amor de Deus estivesse se expandindo naquele momento. José observava tudo, absorvendo a cena. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas agora eram lágrimas de entendimento. O simbolismo daquele cão perdido estava claro. Maria, disse ele, com um novo tom de voz, ele é um reflexo do que sentimos. Perdidos, mas sempre em busca de um lar. A congregação começou a se mover, lentamente formando um pequeno círculo em torno de Maria, José e o cão. As mãos se ergueram, e vozes se uniram em oração novamente. Deus, que esse cão encontre um lar. Que todos que se sentem perdidos sejam abraçados pelo teu amor. A atmosfera mudou ainda mais,
como se um poder celestial estivesse presente. Não era apenas uma oração, era um clamor unificado, cheio de emoções. Enquanto as pessoas oravam, um brilho suave começou a preencher o ambiente, quase como se a luz estivesse dançando em harmonia com as vozes. José percebeu que não era só ele quem sentia isso, toda a congregação estava envolta naquela energia divina. Era uma confirmação de que a fé, mesmo em momentos de desespero, podia reunir corações em um único propósito. Após alguns minutos, o silêncio tomou conta da igreja, e todos podiam escutar o leve latido do cão, agora mais calmo. Com os olhos brilhando, Maria olhou para José e disse: "Você vê? A nossa fé pode dar voz até mesmo aos que não podem falar." Ele assentiu, sabendo que havia uma lição ali, algo muito maior do que ele poderia imaginar. O padre, que observava tudo com um sorriso sereno, se aproximou. Esse pequeno ser nos mostra que todos temos nossas batalhas. Há muito o que aprender e compartilhar, inclusive sobre aceitação, amor e a importância de buscar o que nos faz sentir completos. Os irmãos e irmãs ao redor começaram a compartilhar histórias de seus próprios desafios, de momentos em que se sentiram perdidos, mas foram encontrados pelo amor de Deus. Era um desabrochar de vidas, um testemunho de transformação que encheu a igreja de um sentimento renovador. Enquanto o clima de união repletava a atmosfera, uma pergunta penetrante pairou na mente de Maria. O que mais Deus estaria nos revelando através daquele cão? Era apenas um começo, um sinal de que algo mais profundo estava por vir. E se aquele pequeno animal, perdido e encontrado, fosse parte de um plano mais vasto, as esperanças e questionamentos se misturavam, e um profundo desejo de compreender o propósito divino começou a emergir. Maria e José, de mãos dadas, olhavam para o céu, sentindo a expectativa crescer. O que será que ainda estava por vir na jornada de fé deles? O que mais Deus poderia estar preparando no cotidiano tão simples e grandioso das vidas deles? A atmosfera dentro da igreja parecia pulsar, como se cada súplica, cada lágrima e cada suspiro se fundissem em um só. O pequeno cão, agora mais calmo, começou a se aproximar de cada membro da congregação, como se quisesse receber e distribuir aquele amor recém-descoberto. Maria e José observaram enquanto ele fazia isso, um símbolo ambulante da esperança que estava se espalhando como uma bênção divina. "Olhem como ele nos toca", disse Maria, com uma voz suave, mas carregada de emoção. Ele é um lembrete de que o amor de Deus se manifesta nas coisas mais simples. O padre, encantado, não pôde deixar de sorrir. "É verdade, querida irmã. Assim como este cão nos busca, nós também somos convidados a buscar uns aos outros. Porque na busca, encontramos o verdadeiro propósito de nossas vidas." À medida que a congregação se unia, um espírito de transformação começou a fluir. Claro como o dia, a luz celestial continuava a dançar no ar. As histórias de vida eram compartilhadas em murmúrios emocionados, e a experiência coletiva começou a crescer, criando um laço invisível entre todos. Havia uma sensação palpável de renascimento, e cada coração pulsava em uníssono. Para José, aquele momento era um déjà vu. Ele se lembrou de sua própria jornada, de como ele também havia se perdido em dias de desespero e dúvida. Ele havia encontrado abrigo no amor de Deus e nas pessoas ao seu redor. Agora, ao ver aquela união repleta de graça, uma pergunta cortou sua mente, quase como um sussurro divino: e se o que estamos vivenciando agora for só o início de algo maior? Os pensamentos de José foram interrompidos quando o cão se aproximou de um homem que estava sentado ao fundo da igreja. Ele parecia abatido, com os olhos cheios de tristeza. O cão, como se pudesse sentir a dor daquele homem, deitou-se ao seu lado e começou a lamber sua mão. O homem olhou surpreso, como se o cão pudesse enxergar além das camadas de dor que ele havia acumulado. Ele limpou uma lágrima com as costas da mão e, em um impulso, começou a falar sobre sua luta, sua solidão e a busca por um propósito. Os olhares da congregação se voltaram para ele, a empatia crescia entre todos. Era um momento de vulnerabilidade e cura. Maria, tocada, se virou para José. "Estamos testemunhando algo incrível, não é? O amor de Deus é grandioso, ele nos une em nossas fragilidades." José concordou com a cabeça, mas a inquietude dentro dele aumentava. Aquela transformação que estava acontecendo não era apenas para o homem ou para o cão,
era um clamor maior por algo profundo, algo que eles ainda não conseguiam capturar totalmente. E então, a voz do padre ecoou mais uma vez, chamando a atenção de todos. Queridos irmãos e irmãs, as feridas que trazemos podem parecer pesadas, mas aqui, com fé e amor, podemos trocá-las por bênçãos. O que Deus quer fazer em nossas vidas pode ser muito maior do que imaginamos. A igreja encheu-se de uma nova fervor, todos pareciam abrir-se para o novo, mas ainda havia uma pergunta no ar: qual seria o próximo passo? O que Deus ainda queria revelar na vida de cada um deles? Enquanto as orações ecoavam e as vozes se entrelaçavam em um cântico de esperança, a luz que permeava aquele lugar parecia intensa, quase palpável. Maria e José, de mãos dadas, sentiam seus corações acelerarem. A jornada deles, assim como a do pequeno cão, estava apenas começando. E se realmente um grande propósito estivesse à frente? Maria sussurrou, olhando nos olhos de José. O que poderíamos descobrir juntos, se estivermos dispostos a aceitar o chamado? A resposta ainda não estava clara, mas uma coisa era certa: eles estavam prontos para seguir, para descobrir o que Deus tinha preparado. E assim, na luz daquela igreja, uma nova jornada se iniciava. A jornada começou a se desenrolar como um lindo quadro sendo pintado por cada um dos membros da congregação. A energia que preenchia a igreja era contagiante. Maria e José, em pé, sentiram a força da transformação que estava em curso. O pequeno cão, agora uma parte indissociável daquele cenário, percorreu os bancos, estabelecendo laços invisíveis de amor. O homem, antes triste e distante, continuou a falar, suas palavras abertas como um livro sagrado. Ele compartilhava não somente sua dor, mas também a esperança que começava a brotar em seu coração. É como se algo em mim estivesse despertando, disse ele, a voz trêmula, mas ao mesmo tempo firme. Vivi por tanto tempo à sombra da dúvida, mas agora sinto que Deus realmente me ama. Os olhos da congregação brilhavam. Cada história compartilhada era como uma pequena vela acesa, espalhando luz pela escuridão da angústia. A cada palavra, as cadeiras rangiam suavemente, ecoando risadas e lágrimas. Maria agarrou a mão de José, com força. Você sente isso? É como se a presença de Deus fosse mais intensa do que nunca, sussurrou para ele, seu coração palpitante. Sim, é surpreendente, respondeu José, sentindo uma onda de calor se espalhar por seu peito. Talvez seja esse o instante em que finalmente entendemos o que significa sermos uma comunidade de fé. Estamos aqui para nos apoiar e crescer juntos. Enquanto isso, o padre subiu novamente ao púlpito, sua figura majestosa irradiava calma e confiança. Meus amados irmãos e irmãs, começou ele com uma voz tranquila, nós estamos aqui para lembrar que as pequenas mudanças podem levar a grandes transformações. Assim como este cão que traz amor e cura, nós também podemos ser instrumentos de Deus na vida uns dos outros. As palavras do padre penetraram fundo nas almas presentes. O homem de antes, agora com lágrimas nos olhos, levantou a mão e disse, eu quero me comprometer a ser essa luz para outros, assim como vocês foram para mim. Um murmurinho de aprovação percorreu o templo. Um a um, outros começaram a se levantar, declarando sua disposição a servir e buscar propósito. A cada nova promessa, a atmosfera se tornava mais rica em amor e conexão. Deus ali estava, operando milagres. José não pôde evitar e se pôs de pé. Eu também quero! Exclamou, sua voz ecoando nas paredes da igreja. Quero viver para espalhar essa luz. Quero ajudar aqueles que se sentem perdidos. Maria o acompanhou, seu sorriso iluminado refletindo a alegria nas palavras de José. Juntos, podemos crescer, aprender e ajudar. Vamos permitir que Deus nos guie. A congregação vibrou com entusiasmo. Cada um ali se sentia parte de algo grande, um movimento divino que prometia esperança e renovação. Os olhares se cruzaram e as mãos se entrelaçaram. Naquele momento, uma força coletiva formou-se, e uma nova visão se espalhou entre os fiéis. Mas enquanto a energia crescente continuava a se manifestar, uma nuvem de incerteza pairou. O que seria essa nova jornada? Que desvios Deus traria em seu caminho? E quando os primeiros raios da janela começaram a iluminar o altar, um silêncio reverente tomou conta da congregação.
O padre fez uma pausa, seu olhar fixo no céu que colore a manhã. Irmãos, o que Deus tem reservado para nós é além de nossa compreensão. Vamos nos preparar para o novo, o inesperado. As palavras ressoaram, mas a pergunta mais profunda era a que ficou em suas almas. Estávamos apenas começando a arranhar a superfície do que Deus tinha para revelar? Com corações pulsando de expectativa, Maria e José perceberam que, ao dar pequenos passos de fé, poderiam descobrir verdades extraordinárias. Aquela igreja não era só um lugar de adoração, era um ponto de partida para algo que desafiaria tudo o que conheciam. E assim, na luz da manhã que começava a entrar, a verdadeira jornada de transformação estava prestes a ser revelada. O que mais Deus poderia ter preparado para eles? Os minutos se passaram como se fossem horas. A congregação, agora em um estado de expectativa crescente, sentia um chamado pulsante no coração. Alguns, com os olhos fechados, oravam silenciosamente. Outros olhavam ao seu redor, como se buscando a confirmação de um amigo. Maria e José estavam mais animados do que nunca, compartilhando sussurros repletos de esperança. Você já imaginou o que conseguimos fazer juntos? Perguntou Maria, sua voz carregada de entusiasmo. Sim. Cada um de nós pode ser uma centelha de mudança, respondeu José, ardendo de empolgação. Se todos nós unirmos nossas forças, coisas incríveis poderão acontecer. O padre, percebendo a energia vibrante na sala, sorriu. Ele sabia que aquele momento era especial. Amados, quero que lembrem, começou ele, até mesmo um pequeno ato de bondade pode ter um impacto imenso. Às vezes, pensamos que precisamos de grandes movimentos, mas o que realmente importa são as pequenas ações do dia a dia. As palavras penetraram os corações, e um murmúrio de concordância se espalhou entre os presentes. Entre aplausos e expressões de alegria, algo dentro da igreja parecia brilhar ainda mais intensamente. O pequeno cão, que até então havia se divertido explorando os bancos, agora parecia consciente da atmosfera. Ele fazia pequenas voltas, como se estivesse dançando sobre os sentimentos que perpassavam a sala. Precisamos nos comprometer a crescer 1% a cada dia, continuou o padre, atraindo ainda mais atenção. Se cada um de nós se dedicar a um único gesto de amor ou compaixão diariamente, imaginem onde estaremos em 40 dias. Deus nos chama a perseverar nessa jornada de transformação. Ouvindo isso, o homem que havia falado antes se levantou novamente. Isso é verdade. Eu sinto que 40 dias podem mudar minha vida. Mas como faço para realmente aplicar isso em meu dia a dia? Sua voz estava cheia de sinceridade. Ótima pergunta! Respondeu o padre, animado com a interação. Comecemos com algo simples. Que tal escolhermos um irmão ou uma irmã que precisamos apoiar? Uma mensagem de carinho, um abraço, um convite para conversar. Essas pequenas ações podem ser o início de uma transformação. Carlos, um jovem que frequentemente se sentia deslocado, olhou para o colega ao seu lado. Ele também queria participar. Eu também quero fazer parte. Posso enviar mensagens e ajudar quem está precisando. Pode ser contagioso. Ele mal podia conter sua empolgação. E com isso, o que antes era um encontro de palavras solitárias transformou-se em um verdadeiro canto de comunidade. O padre observou com satisfação enquanto todos começavam a se organizar em duplas, conversando animadamente sobre como poderiam alcançar e ajudar uns aos outros durante aqueles próximos dias. José e Maria, ainda de mãos dadas, trocaram olhares cúmplices. Vamos fazer isso juntos! Disse Maria, cheia de determinação. Vamos criar uma lista de ações e compartilhar nossas experiências. Quero que todos vejam como cada pequeno passo pode gerar algo significativo. Enquanto cada dupla começava a traçar seu plano, o ambiente da igreja se encheu de um calor renovado, pulsando com a sabedoria de que o amor não é apenas um sentimento, mas uma prática diária. Mais, à medida que a alegria se espalhava, uma sombra sutil se plantava no fundo da mente de Maria. Havia algo no ar, como se a transformação que todos esperavam também pudesse trazer desafios inesperados. O padre, percebendo o clima de expectativa, falou: Amados, lembrem-se, toda jornada de fé possui seus altos e baixos. A mudança exige coragem. Às vezes, enfrentamos tempestades antes de alcançar o arco-íris.
As almas vibrantes que um momento antes dançavam em alegria agora refletiam um eco de pensamento profundo. O que poderia surgir dessa jornada de crescimento? Estariam preparados para os desafios que viriam? A luz que entrava pela janela agora parecia dançar em acordes de esperança e trevas, prometendo algo significativo em um futuro próximo. A verdadeira jornada estava apenas começando. E assim, enquanto a congregação se unia em oração, um sopro de vento suave começou a atravessar a igreja. O que estaria por vir? Estariam prontos para enfrentar não apenas as alegrias, mas também as provas no caminho da transformação? O silêncio sagrado na igreja foi quebrado pelo murmúrio de palavras de apoio. As duplas, agora animadas, falavam sobre pequenos gestos de amor que poderiam colocar em prática. Maria e José decidiram que iriam distribuir flores para aqueles que se sentissem sozinhos na congregação. A proposta fez o coração de Maria bater mais forte, trazendo à tona uma sensação de propósito renovado. Carlos, junto com seu colega, pensou em fazer um lanche e convidar os jovens da comunidade para uma noite de convívio, onde cada um poderia compartilhar suas histórias. Ele mal podia esperar para ver a reação das pessoas. Aquela atmosfera de união estava alimentando os sonhos e as aspirações de muitos que, muitas vezes, se sentiam perdidos. Enquanto todos se organizavam, algo surpreendente aconteceu. O pequeno cão, que tinha dançado antes, começou a se aproximar de uma senhorinha sentada sozinha em um dos bancos. Com um olhar gentil, o animal se aninhou ao lado dela, como se quisesse oferecer conforto. O gesto tocou a congregação. O amor é assim, simples e sem preconceitos. O padre observou a cena e, com um sorriso, lembrou a todos, por vezes, as maiores transformações vêm das ações mais simples. O carinho que oferecemos uns aos outros é o caminho para a construção de uma comunidade mais forte. Logo, a igreja estava repleta de vozes animadas, planos de ações a serem realizadas e uma atmosfera de esperança pulsante. Contudo, a sombra que antes tomou conta de Maria se aproximou. Uma pequena dúvida sussurrou em seu coração: e se as coisas não saírem como esperamos? E se não conseguirmos nesse instante, como uma resposta do céu, uma luz forte rompeu pela janela, iluminando todos os rostos e transbordando de alegria. Os presentes se calaram por um momento, como se todos pudessem sentir um toque divino. Havia um convite claro no ar: não tenha medo. A mudança começa em você. A fé é a luz que ilumina até os cantos mais escuros. Alguém na congregação, com a voz tremula de emoção, levantou-se e falou: é verdade. Às vezes, temos medo do que pode acontecer, mas Deus está conosco. Dentro de cada desafio há uma oportunidade de crescimento. As palavras motivaram muitos. O padre observou como uma onda de coragem tomava conta da sala. Mais e mais irmãos se levantavam para compartilhar suas inseguranças e, ao mesmo tempo, para reafirmar sua fé. Os sorrisos retornaram, e o espírito coletivo parecia mais forte do que nunca. Mas a inquietude no coração de Maria ainda persistia. A vibração de esperança era acompanhada por um eco de dúvidas. E se, de fato, as tempestades chegassem antes do arco-íris? A transformação que todos buscavam poderia vir a um preço. A atmosfera estava carregada. O vento suave que antes passava agora soprava mais intenso, como se trouxesse consigo não apenas as promessas, mas também os testes que globalmente fortaleceriam a fé. E enquanto a congregação se preparava para a jornada, as nuvens escuras surgiam à distância, desafiando a energia vibrante. O padre, percebendo a tensão, convocou todos a um momento de oração, pedindo força e iluminação em meio aos desafios. Ninguém sabia o que estava por vir, mas a certeza de que estariam juntos uniu ainda mais aqueles corações. Com a energia reverberando, o padre fechou a oração com uma pergunta poderosa: que cada um de nós, ao longo desses 40 dias, busque não só crescer, mas também enfrentar o que vier com coragem. O que fazemos em união pode revelar o plano divino em nossas vidas. Mas estarão todos prontos para isso? Nesse instante, o tratamento do universo parecia sussurrar sobre as promessas e provações que viriam. As esperanças estavam acesas, mas também as incertezas. Que grande era aquele momento, onde cada coração pulsava como um só, os olhares se encontraram, e um desejo fervente pela mudança se instalou no fundo de cada alma presente.
A jornada tinha começado, mas o que viria à frente exigiria coragem, fé e união. Estariam todos prontos para as lições que seriam ensinadas nos próximos dias. O que o céu tinha preparado? Estariam prontos para sentir o calor das bênçãos, mesmo que cercados por nuvens? O clima na igreja havia mudado de uma expectativa silenciosa para um fervor vibrante, mas a preocupação ainda pairava como uma nuvem tênue sobre o coração de Maria. Após a oração, uma sensação de urgência encheu o ar, imersa em uma luz suave que parecia acolher cada um ali presente. O padre, percebendo a ansiedade sutil nos rostos de seus fiéis, decidiu conduzir mais um momento de reflexão. Meus irmãos e irmãs, começou ele, dentro de cada desafio, há uma janela de oportunidades. A vida muitas vezes nos apresenta situações que parecem obstáculos, mas que, na verdade, são convites para crescer e nos aproximar uns dos outros e de Deus. As palavras soavam como música para os ouvidos de muitos, mas ainda havia aqueles que lutavam internamente contra suas inseguranças. Maria olhou ao redor, notando que alguns rostos ainda carregavam marcas de aflição, como a tristeza do rosto do jovem Lucas, que se recostava na parede, isolado. Carlos, que sempre foi um comunicador nato, viu a fragilidade em Lucas e decidiu agir. Com um impulso de coragem, ele se aproximou e disse: Lucas, você gostaria de entrar no nosso grupo para o lanche? Você pode nos contar um pouco sobre suas histórias também. O jovem hesitou, mas algo na oferta tranquila de Carlos despertou uma faísca de esperança. Ao olhar nos olhos de seu amigo, ele viu um convite irrecusável. Talvez eu devesse tentar, pensou. Pouco a pouco, ele se uniu ao grupo, e assim, outros também começaram a se aproximar. O calor da unidade tornava-se palpável. Enquanto isso, Maria sentia um ripple de encorajamento e, impulsionada por aquela atmosfera, decidiu que também colocaria suas dúvidas à prova. Uma ideia nasceu em sua mente: e se, nos próximos dias, eu puder encontrar um significado em cada pequeno gesto que fizermos? No fundo, acredita que sua ação de distribuir flores poderia servir como uma ponte, cada flor, um sinal de amor, cada sorriso, uma conexão. Os preparativos floresceram. Maria estava tão envolvida que a ansiedade sumiu e deu lugar a uma calma profunda. Tornará-se uma testemunha do poder coletivo, do ato de acreditar. Era verdade, cada pequeno gesto importava. E enquanto a congregação se organizava, um calor crescente encheu a igreja, como se a presença divina estivesse ali, movimentando corações e mentes. Poucos dias se passaram após o primeiro encontro, e os grupos começavam a se firmar. Nessa nova leva de acolhimento, a ideia de compartilhar sonhos tornou-se ainda mais intensa. Numa noite iluminada pela luz amarelada das lâmpadas, Maria ficou sabendo que uma tempestade estava se aproximando. Os furacões falavam sobre chuvas fortes. Um sinal claro? Novamente sua mente se encheu de dúvidas. O que alguém pode fazer em meio a uma tempestade? O que faremos se nossos planos forem arruinados? E nesse momento, uma passagem bíblica apareceu em sua memória, como se Deus estivesse falando diretamente com ela: em meio à tempestade, eu sou a sua paz. A congregação reunida ao redor dela respirou aliviada ao perceber que estavam juntos na mesma inquietação. Para cada um, o desafio parecia real. Percebendo isso, o padre exclamou: sim. Se estamos prestes a enfrentar uma tempestade, não olhemos para o vento, mas mantenhamos nossos olhos na luz. A fé oferece um abrigo. As vozes se uniram em um clamor: nós podemos. Nós iremos. E assim, a esperança não apenas sobreviveu, mas floresceu. Enquanto os preparativos para a grande reunião continuavam, o céu começou a escurecer e a congregação inferiu um ar de expectativa e nervosismo. O que virá? O que Deus tem reservado para nós? Sussurros eram trocados, as mãos se entrelaçavam e a solidariedade se fortalecia. Com os primeiros trovões ecoando ao longe, Maria estava prestes a convocar todos para fazer um último pedido. Queria que se unissem em oração novamente. O que fazer quando a tempestade chega? Como se poderiam encarar o que estava por vir? Mas, do fundo de seu ser, a pergunta pulsava, trazendo um dilema que todos naquele momento iriam enfrentar. Estaremos todos prontos para aceitar o que vier?
O som dos trovões retumbando lá fora parecia dançar em perfeita harmonia com o coração acelerado de Maria. A tempestade nunca fora apenas sobre a chuva, era uma metáfora para as incertezas que cada um enfrentava em sua vida. Olhando para os rostos iluminados por uma esperança mista de temor e fé, Maria percebeu que todos estavam entrelaçados em uma mesma jornada. Com um único gesto, ela decidiu acalmar os ânimos. Vamos nos unir em oração, propôs, sua voz soando firme e doce como um soprano tocando as cordas do espírito. A congregação, ainda tremendo, começou a se mover para o centro da igreja, formando um círculo. As mãos se uniram, e uma corrente espiritual começou a se formar. O que fazer quando a tempestade chega? Refletiu em voz alta. Precisamos lembrar que na fraqueza, encontramos força. Vamos abrir nossos corações e permitir que a luz entre. As palavras ressoaram no espaço, trazendo um manto de conforto. Os murmúrios de assentimento cresceram, e o padre começou a orar em voz alta. Ele clamava pelo poder do Espírito Santo para envolver cada um ali presente, para assim fazer frente aos desafios que se aproximavam. Maria fechou os olhos, respirando profundamente. A energia ao seu redor pulsava como ondas do mar, cada onda trazendo uma nova esperança, uma nova certeza. Sentia a conexão com cada pessoa do seu lado e a intenção unificada se fortalecia. Poderia a tempestade ser uma bênção disfarçada? Senhor, fortaleça-nos para o que vem. Que possamos ver além das nuvens, além do medo. Ajude-nos a enxergar a sua paz em meio ao caos. As palavras do padre se misturavam aos anseios silenciosos de cada membro. Nesse momento, algo mudou. Uma luz suave começou a se infiltrar pelos janelões da igreja, parecendo vencer a escuridão trazida pela tempestade. Era como se o próprio céu estivesse escutando. Uma paz inexplicável encheu os corações, um sentimento que transbordava e irradiava segurança. Lucas, que até então permanecia reticente, começou a sentir uma onda de emoção. As mãos em volta das suas não eram apenas calor humano, eram reforços de amor e solidariedade. Ele se lembrava de suas lutas, mas agora notava que não estava sozinho. Eu nunca pensei que a comunidade pudesse ser tão forte, sussurrou para si mesmo, enquanto lágrimas de gratidão corriam pelo seu rosto. A tempestade, que há pouco parecia ameaçadora, agora se tornava um símbolo de renovação. A fé estava se manifestando de maneira poderosa. Ouvindo as vozes de seus irmãos elevando-se em uníssono, Maria sorriu. O clamor pela união tornará-se uma sinfonia. Com o som da tempestade começando a se acalmar, um novo dilema brotou na mente de Maria. E se essa união, essa luz, for testada? Estamos prontos para agir não apenas em momentos de alívio, mas também em períodos de maior tribulação? Os ventos que antes pareciam um temor agora pareciam um convite. Um convite para agir em fé, não apenas em oração. Como podemos nos preparar para isso? Questionou Maria, enquanto todos escutavam atentamente. Naquele instante, um desafio se formava no ar. O que cada um poderia fazer para permanecer firme, não somente durante a tempestade, mas por todo o tempo? Elevaram seus olhos, uns aos outros, e um novo murmúrio começou a se espalhar. Estariam prontos para enfrentar a tempestade, mas e os desafios além dela? Os olhares expressavam a mesma pergunta íntima e desafiadora. A cada instante provocava perguntas que deixavam a congregação em suspense. Como nos uniremos e nos fortaleceremos para o que virá a seguir? O tremor de expectativa enchia o espaço, e um novo ciclo estava prestes a ser iniciado. O dia que começou tempestuoso agora florescia em um novo amanhecer. A congregação, ainda reunida, sentia a transformação fluindo em seus corações. As vozes ainda ecoavam, mas agora traziam um sentido de renovação e propósito. A chuva que antes parecia uma ameaça, agora era um sinal de fertilidade, de vida nova. Maria, com o rosto iluminado pela luz do sol que adentrava a igreja, sentiu uma onda de gratidão inundar seu ser. O poder da união havia superado as adversidades. Aqui estamos, todos juntos, prontos para transformar nossas vidas e a vida dos outros. Disse ela, sua voz vibrando com a paixão de quem conhecia a importância daquele momento. José, ao seu lado, sentia uma convicção ressoar em seu interior. Ele havia visto sua esposa lutar,
E agora, ele mesmo despertara para uma nova realidade. Vamos continuar a crescer 1% a cada dia. Com fé e ação, podemos fazer a diferença. Proclamou ele, e seu coração palpitou ao ouvir os aplausos e gritos de concordância. O padre, observando a energia no ambiente, decidiu conduzir todos em um momento especial de compromisso. Em 40 dias, seremos transformados. Eu quero que cada um de vocês se comprometa a uma ação de amor diariamente. Vamos nos apoiar mutuamente, disse ele, com um sorriso que refletia confiança nas promessas de Deus. Com um gesto coletivo, cada membro da congregação se levantou, de mãos dadas, formando um círculo de esperança e união. A luz da manhã banhava aqueles rostos, refletindo a transformação que já havia ocorrido. Foi ali, naquele momento sagrado, que muitos decidiram compartilhar suas jornadas. Cada um falava sobre o que queria alcançar, sobre como cada um poderia contribuir para o bem comum. Carlos se levantou e contou como, no dia seguinte, faria um lanche especial para todos os jovens da igreja, estimulando a união e a partilha de histórias. Nossa comunidade será um lugar onde o amor e a alegria irão florescer. Ele exclamou, recebendo aplausos calorosos. Ana e Lucas, as crianças de Maria e José, trouxeram uma nova perspectiva ao compartilhar suas ideias. Elas queriam fazer cartões de apoio para os vizinhos que estavam passando por dificuldades, mostrando que ninguém estava sozinho. Assim como aquele cão nos tocou, nós também podemos espalhar amor, disseram elas, e cada palavra ressoava como um eco de esperança. Maria sentia uma emoção crescente, sabia que não se tratava apenas de ações isoladas, mas de criar uma rede de reciprocidade de amor. Cada pequeno ato conta. Vamos ser incansáveis na busca por esperança e compaixão. A energia pulsou pelo ar enquanto todos se animavam, comprometendo-se a pequenas ações que iriam culminar em grandes mudanças. Enquanto isso, a música da vida e esperança preenchia a atmosfera. O pequeno cão, agora uma figura simbólica da transformação, acompanhava e animava aquela nova jornada. Ele visitou cada rosto, como se soubesse que cada pessoa ali carregava uma história e uma carga que poderia ser leve. As risadas ecoavam, abrindo espaço para a cura e para a verdadeira bênção que vinha sendo preparada. Dias passaram, e a comunidade estava unida pelo mesmo desejo, crescer juntos em fé e amor. Os encontros eram cheios de testemunhos, cantos e notícias de como cada um estava se dedicando a mudar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Uma luz nunca antes vista no olhar de José era a prova de uma fé renovada. A cada dia, ele se tornava uma fonte de encorajamento para outras famílias que, como a sua, enfrentavam desafios reais. E assim, os 40 dias se passaram. A transformação era palpável. As histórias de bondade e amor começaram a se entrelaçar como um lindo bordado em meio à comunidade. As crianças sorriam, os adultos se ajudavam e, mais importante, cada um sentia que era parte de algo transcendente. No último dia desse ciclo, toda a comunidade se reuniu novamente na igreja, não apenas para celebrar as vitórias, mas para reconhecer que a jornada estava apenas começando. Os olhos de cada um brilhavam e, quando o padre começou a falar, um murmurinho de expectativa cruzou o ar. Hoje, estamos aqui não para um final, mas para um novo começo. O que cultivamos juntos aqui não deve parar. Vamos continuar a construir uma cultura de amor e encorajamento em nossa vida diária. Disse ele, e os aplausos ressoaram como um clamor coletivo de esperança. O cachorro, agora carinhosamente chamado de Bênção, estava cercado por crianças, simbolizando a continuidade deste amor que brotara. Maria e José se entreolharam e, sem palavras, souberam que estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, firmes em fé. Neste ciclo novo, não seria apenas sobre crescer 1% a cada dia. Era uma chamada à ação, uma convocação a deixar as portas do coração abertas, não apenas por um tempo, mas eternamente. Era o amor de Deus se manifestando através deles, manifestando-se em cada pequena ação cotidiana. E assim, com um calor especial envolvendo cada um, a congregação sabia que o propósito divino se revelaria a cada dia, desde aquela manhã ensolarada até os intermináveis dias que viriam. Por isso, agora é a sua vez. Mantenha essa luz acesa, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de amor. Comente suas reações e testemunhos sobre o final,
E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa fazer parte dessa obra divina, não espere nem mais um segundo para agir.